Olá, boa noite. Sou Edilana, nós estamos aqui hoje no NUME, dia 27 de julho, para mais uma palestra, Trabalhos do Dia. Hoje a gente está na palestra 4, tá? Que a gente vai falar sobre os evangelhos e o significado moral dos evangelhos. Vamos primeiro, então, fazer uma conexão, né, no nosso ancoramento, pedindo proteção, conexão com os guias da casa. Vamos começar com a nossa respiração, que a gente já está vendo que é muito importante. Então vamos respirar calmo, profundo. Quem conseguir prender a respiração por mais tempo, né? A gente sabe que tem esse tempo aí de 17 segundos, mas nem todo mundo consegue, é um exercício. Mas vamos respirar e prender a respiração com força. Tentar ficar o máximo possível e quando a gente soltar, também soltar com pressão, fazendo uma pressão lá embaixo, no período, já fazendo uma limpeza, um expurgo, tá? Esse é um dos objetivos. Então vamos começar com essa respiração. Vocês continuem fazendo a respiração enquanto eu vou saudar aqui os guias e começar para a gente dar início. Então, nós vamos saudar todos os nossos guias, mentores espirituais, nossos anjos da guarda, os guardiões espaciais dos 7 comandos, em especial o Miriel, que é o chefe aqui dos nossos guardiões. Vamos pedir o reforço da guarda e proteção desse local. E não tem aqui nenhum tipo de interferência que não seja da luz. Vamos pedir também, especialmente, a Joana de Ângeles, que ela é a nossa responsável pela palestra. Vamos pedir que ela esteja aqui, junto com a sua falange, nos orientando, nos instruindo, nos inspirando, para que a gente possa tratar desse tema da melhor forma possível e que a gente possa sair daqui tendo aprendido um pouco mais. Vamos saudar também o nosso Pai, nossa fonte criadora, Micael de Nebadon, nossa amada Mãe Maria, Mestre Jesus Sananda, que será bem falado hoje aqui, nosso irmão maior Gabriel de Salvington, todos os nossos guias, amigos e famílias espirituais, anjos da guarda, toda a cúpula espiritual aqui do NUME, Kael, que é o nosso guia, que também dá desobsessão, Zael, nosso instrutor, Kira, que é do passe, o nosso comando, em especial o comandante Astacheran, com todo o seu comando aqui aposto, nosso querida comandante Siriana, também com o seu comando aqui também aposto. Vamos nos conectar também com seres muito importantes que trabalham ativamente conosco, que é com as sacerdotisas do templo de Isis, em especial Rukinar, né, que já se apresentou e deu nome, e os sacerdotes também do templo de Horus, tá, o Ractor. Vamos nos conectar também com Hermes Trismegisto, que é desse trabalho que foi feito anteriormente, aumentou, Cova Maria Conga, Joana de Ângeles, Nana Buraquê, que foi ontem o dia dela, então salve Nanã. Estamos sobre a energia dela, né? Então vamos saudá-la. Joana de Ângeles, né? Como eu já falei que é da palestra, todos os mestres da grande fraternidade branca, os caboclos, os pretos velhos, os Exus, em especial o nosso amado e querido Exu Beludo, que trabalha aqui ativamente conosco, e a sua contraparte, a Maria Padilha Rainha. Vamos saudar também todos os ereis, os elementais, falando de Xangô das Almas, que também trabalha aqui conosco, e toda essa cúpula espiritual que está aqui desde cedo, nesse ambiente, cuidando, orientando, né, limpando, preparando, para que quando a gente chegue aqui, possa já estar tudo em ordem. O trabalho não começa no momento que a gente chega, eles já estão preparando isso com antecedência, né? Então, vamos saudar todos esses dias, esquecer aqui do Pai João de Aruanda, Pai João das Almas, que também são seres que estão aqui trabalhando, toda a nossa equipe de guardiões,
Mas vamos nos ligar também, além de Mãe Maria, Marta e Maria Madalena, tá? Hoje vamos falar também um pouquinho dela, faz parte do tema. Então é importante que a gente se conecte. Quando a gente está falando das sacerdotisas, né, no tempo de dia, a gente está incluindo também Maria Madalena, que foi uma grande sacerdotisa e está ligada a essa energia. Então, especialmente, vamos nos conectar com o Sagrado Feminino, que está aqui atuando nesse planeta agora, sob interferência, né, da deusa Isis e da Maria Madalena. Então, vamos pedir também todos os elementais, né, os erês, e vamos agradecer toda a espiritualidade superior aqui presente e pedir a permissão para a gente poder iniciar todos os trabalhos de hoje, né, principalmente a palestra que a gente vai fazer agora. Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare-on, Hare-on, Hare-on Kara, Hare Hare, Hare Hare On Kara. Assim é e assim está feito. Bom, a gente pode abordar esse tema sobre várias óticas, né? E a gente já é um tema que a gente até já alterou diversas vezes, essas palestras, mas sempre tem informação nova chegando e a gente sempre pode falar de uma forma diferente, né? Bom, como a gente pode começar, né? O nosso grande objetivo, né, a ser alcançado de todos nós, né, pelo Espírito de uma forma geral, é o quê? É a libertação do Deus que é dentro de nós, né? Todos nós somos filhos de uma fonte criadora, temos essa partícula, né, que o pessoal chama de centelha divina dentro de cada um de nós, e a gente precisa ativar esse Deus em nós para que a gente tenha libertação, para que a gente possa fazer a tal da verticalização, a nossa ascensão, né, que a gente sempre fala. E como a gente vai conseguir, né, despertar e libertar isso dentro da gente? A gente precisa, primeiramente, através do conhecimento, né? A gente precisa saber o que a gente quer, porque às vezes a gente já é tão perdido que a gente não sabe nem por onde começar. E a gente precisa saber o que a gente quer. Então, através do conhecimento, principalmente, né, do estudo e também da vivência. Do quê? Do Evangelho, mas do verdadeiro Evangelho que a gente vai falar aqui, né? Não do que está manipulado e tentando trazer as informações para a gente, né? Então, quando a gente conhece as informações e começa a viver dessa forma, a gente consegue se conectar com a nossa fonte, né? Bom, deixa eu ver aqui. Mas aí, como é que a gente vai viver isso, né? A gente precisa de algum modelo. A gente precisa de um guia, aquilo que a gente falou. A gente sabe que a gente tem que seguir um caminho, mas e como que a gente vai fazer isso na prática, né? Como que eu vou dar esse primeiro passo? Então, a gente precisa de alguém para servir de paradigma, um modelo, para nos ajudar, né, a gente se manter no caminho certo. Porque às vezes a gente quer fazer, quer acertar, e aquilo que eu falei, a gente não sabe como. Foi até uma dúvida, né, lá do Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele questionou, e foi falado de uma forma bem simples para ele, que a resposta, de uma forma bem objetiva, foi o quê? Jesus Sanata. Esse é o caminho, sempre foi, né? Então, por isso que a gente tem sempre, em vários palestras, vários assuntos, a gente sempre acaba caindo nesse assunto, né? Falar de Jesus, e hoje, principalmente, já que a gente vai falar dos evangelhos, que na verdade é sobre a vida dele, né? Por isso que a gente vai falar um pouquinho dele. E é um assunto que é aquilo que eu falei, cada dia mais a gente está sabendo um pouquinho mais dele, um pouquinho mais da importância de quem ele foi de verdade, né? Bom, Jesus chegou aqui contrariando já todas as expectativas humanas da época, né? Porque naquela época que ele veio, né, encarnou aqui, que não era a época prevista, isso é uma outra história, ele era para ter vindo bem antes, acabou demorando, ele era para ter nascido no Egito, não nasceu.
Então, foi uma preparação bem conturbada, bem demorada, demorou mesmo mais de 1000 anos, aquela preparação energética, né? Ele foi um fractal direto de Miguel, que é um fractal direto de Micael de Nebadon, que é o nosso filho paradisíaco, criador, né? Como um recurso, né? Foi um projeto avatário que eles fizeram para ajudar esses planetas, né, que estão aqui na condição da Terra, e especificamente a Terra. Então, a nossa própria fonte criadora falou: eu vou diretamente para resolver a questão. Isso aconteceu em outros planetas, que aconteceu. A gente tem o Amélios, o Astaxerxan, que também são seres que também encarnaram em outros planetas, também como fractais, em missões parecidas, né, com o mesmo objetivo que Jesus. Só que aqui na Terra foi Jesus Sananda. Né? A gente sempre fala Sananda porque o Jesus, ou Cristo, ele ficou muito marcado numa energia de dor e sofrimento, da cruz. Então, para a gente não se conectar com essa energia, a gente se conecta com o Jesus do cosmos, né, o superior, que é o Sananda. Então, por isso que a gente sempre faz a referência já a ele como Jesus Sananda, para desvincular ele do que aconteceu aqui na encarnação. Então, tudo isso foi realmente planejado como um projeto grandioso, né, que mobilizou muita gente. Muitos seres vieram para cá antes para preparar, né? Muitos seres de luz encarnaram aqui com esse objetivo, para ir preparando o planeta. A própria família toda foi uma preparação. A família de Maria, são todos sirianos que vieram encarnar aqui, entendeu? Para poder possibilitar isso. A linhagem de José também foi preparada. Então, foi tudo uma coisa grande, arquitetada, para possibilitar um pedaço do próprio Pai aqui encarnar, né? Que é uma coisa grandiosa, né? Então, por isso, quando a gente fala de Jesus, né, a gente está falando da vida dele. Isso é muito mais do que só para a Terra, né? Que eu vou falar, é um próprio tratado cósmico, né? Então, ainda mais na época que ele veio aqui, que foi uma época complicada, os homens, eles se distinguiam por quê? Eram homens poderosos, de riqueza, poder, homens bélicos, e todo mundo esperava, né, um salvador vindo nessa filosofia, né? Todo mundo esperava o prometido e achava que ia ser um grande guerreiro, um grande general, que fosse, né? Um grande rei que tomaria conta de tudo, dominador, para fazer um reino único sobre a Terra. Era essa a expectativa, né, na época. Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Jesus Sananda, ele veio aqui e de uma forma muito simples, um homem bem simples, né, que fez toda a sua luta pautada em quê? Em cima do amor. Porque quando a gente está falando de Jesus Sananda, a gente está falando de uma parte direta do nosso Pai Mika, que ele é considerado o diferencial dele, a energia dele, que o diferencia dos outros Micaéis, né, da ordem dos criadores, dos espíritos paradisíacos, é a misericórdia. Então, ele tem um projeto diferenciado, pautado o quê? No amor. Tanto é que ele não limita seus filhos. Ele dá a cada um dos seus filhos a possibilidade de retorno à fonte e até de passar por ele. O que não é feito por outros filhos paradisíacos, por outros projetos. Então, ele veio representando puro amor para esse planeta, né? Então, ele veio com essa expressão. Apesar dele ter uma índole também forte, guerreira, ele não é exatamente como é retratado, ele era um homem muito doce, né? Totalmente diferente desse Jesus meio sisudo que falam aí que ele era todo fechadão. Não, ele tinha uma personalidade, sim, que ele não foi tão bobinho também como falam os relatos que a gente tem. Não foi, ele era muito decidido, ele sabia muito bem quem ele era e o que ele queria, sim. Mas como ele representava o amor, ele foi a própria personificação do amor aqui no planeta pra gente, né? E ele deixou esse legado. Olha o grande legado que ele deixou para toda a nossa humanidade, né? E também não só pra gente, porque junto com esse projeto,
tinha muitos seres acompanhando, né, uma caravana gigantesca, né, olhando aqui, todo mundo de olho aqui para a terra. Muita gente não sabia quem era esse ser, mas se sabia que era alguém muito importante, porque a estrutura que foi criada para receber ele aqui, né, tanto do plano físico, espiritual, foi muito grande. Então, era um grande Big Brother. Todo mundo parou, o cosmos parou para acompanhar a encarnação de Jesus aqui. E foi isso que ele deixou, esse legado, né? Que é esse grande tratado cósmico universal que serve para todos, né? Independente de planeta, de sistema, é um tratado que serve para qualquer local, né? Por isso que ele é tão importante. Então, esse evangelho, ele nada mais é do que essa mensagem, né, para o espírito imortal. Nada mais é que um tratado de paz, de uma paz interior, né? Quando a gente se conecta com essa energia, é uma energia que traz paz, porque é pautada no amor, né? Então é toda a síntese dessas leis cósmicas trazidas por Jesus. O próprio Ramatiz falou, né, que o Evangelho Crístico é o mais perfeito código de conduta moral da humanidade. Foi o que ele disse para a gente. É importante a gente falar que o Evangelho não é propriedade de nenhuma religião, tá? Como tem algumas que tomam para si, né? Não é. Ele pertence a toda a humanidade, nem só a nossa humanidade, como eu já falei, mas ele é toda a humanidade. Porque a primeira coisa que ele não veio foi isso. Ele não veio fundar e ensinar a religião, muito pelo contrário. Ele veio quebrar vários paradigmas importantes, e esse foi um deles. Então, ele veio libertar a gente de tudo isso, de dogmas, de religiões, e não fundar mais uma, que foi o que acabou acontecendo, né? Deturparam, usaram as informações e criaram várias religiões, que chega ao cúmulo de ter guerras e massacres e coisas, várias atrocidades que a gente vê na história da humanidade em nome de Jesus e da religião. Olha que a contradição que aconteceu, né, no final, uma coisa muito absurda. Então, ele não veio ensinar a religião, ele veio ensinar o que? A verdade. Ele veio trazer esse código de amor para a gente, né? E se a gente seguir, a gente vai conseguir o nosso objetivo, a gente vai conseguir ser feliz. Só que não é fácil, né? Mas isso pode ser feito por qualquer gente, qualquer pessoa, criatura, a gente, independente de crença, de religião, de dogma, ateu, qualquer um. Porque isso aí está disponível para todo mundo. Porque como a gente está falando aqui de religião, né, nos moldes que a gente conhece, não é o tema de hoje, que a gente tem o tema de religião, é invenção nossa, invenção do homem, né? Jesus não fundou a igreja nenhuma, pelo contrário, fez questão disso, né? E Jesus trouxe para a gente vários ensinamentos muito importantes. A humanidade era para estar totalmente diferente hoje, não está. Não aconteceu como aconteceu, por exemplo, com o projeto da Astacheran, lá no outro planeta, que deu certo e que a humanidade lá deu um salto. Aqui não. Então aqui a gente teve que recorrer a outros recursos que que é a Operação Resgate Terra e tal, que ainda está em andamento. Por quê? Porque nem com a vida desse ser a humanidade se tomou o seu rumo, né? Mas não foi em vão. Lógico que não, porque só a vinda dele aqui já foi grandiosa, a energia do planeta, deixou esse tratado cósmico, que foi a passagem dele por aqui, que infelizmente é o que a gente vai falar aqui um pouco, foi muito deturpado. A gente tem alguns pequenos momentos deles, né, que a história real, verdadeira, a gente não tem acesso, né? Foi tudo suprimido, né? Por quê? Por uma questão até de manipulação, né? Porque o conhecimento é poder. Então, quando a gente sabe, a gente se liberta das coisas. E a religião é um sistema de aprisionamento. Então, como que eles vão ter um controle se a pessoa sabe que ela tem acesso direto à fonte, que ela não precisa de um intermediário? Ela não vai buscar religião. Então, a religião acaba sendo uma muleta.
Então, por isso que eles negam as informações, eles retiraram as informações como uma forma de manter esse aprisionamento, né? Principalmente com a vinda, né, desse ser. Por isso que foi tudo retirado. O que chegou já é de uma riqueza gigantesca, mas tem muita informação por aí, né? Então, como a gente estava falando, a gente nem vai falar de tudo que Jesus trouxe, né? Eu vou citar aqui 2 exemplos que eu gosto, que eu acho muito importante, né? Ele deixou quando ele ensinou a gente a orar, né? Lá o Sermão da Montanha, né? Que com essa oração ali Jesus nos ensina sobre a natureza de Deus, quebrando aquela ideia, né, que se tinha na época do Deus Yahvé, o Deus Anu, como o Glória gosta de falar, o Anu, aquele Deus da guerra, o Deus punitivo, que era todo mundo temente a Deus, porque o Deus era punitivo e realmente eram os Anunnakis na Terra, né, querendo dominar através das religiões. Então, a primeira coisa que ele veio quebrar foi esse paradigma do Pai, onde ele falou várias vezes, em várias situações, sobre isso. E na oração ele já quebra isso. Quando ele nos ensina a orar, ele nos mostra com toda clareza que nós somos todos filhos do Pai, da mesma fonte, né? Que ele fez questão de chamar de Pai, né? Ele quebrou E isso, na época, foi revolucionário. Ali já fizeram a cabeça dele. Porque como que pode, né? Ele foi contra o principal de tudo da época, né? Quando ele chegou, Deus é amor, Deus é misericórdia, é o nosso Pai, a gente todos, vós sois deuses, todo mundo pode chegar a Ele. Quando ele falou essas coisas, nossa, isso ali foi um absurdo. Mas isso foi importante, né? Para a gente ter essa ideia, lógico que isso ainda é uma coisa muito pequena, né? Perto da realidade, né? Que é muito maior, só que para a época já foi muito importante, né? Então, nós todos somos irmãos, né, da mesma fonte criadora. Então, foi um ensinamento, assim, para mim é o mais importante. E para mim o mais difícil é isso, esses 2 são meus, tá? Porque é tanto ensinamento, quando a gente vai estudar para falar sobre o Evangelho, é milhões de coisas, né? Aí eu pensei assim, vou pensar qual foi o mais importante, qual é o mais difícil de botar em prática, né? Para mim, o mais difícil é a mensagem que ele trouxe do perdão. Perdão principalmente aos nossos inimigos. Porque é muito difícil da gente botar em prática do jeito que ele falou. Porque a gente, na verdade, a gente não sabe perdoar direito, né? Nós somos ainda muito atrasados, muito apegados aqui à materialidade, muito inferiores. A gente não consegue nem amar as pessoas direito. Nem com quem a gente tem afinidade. Imagina amar o nosso inimigo, perdoar alguém que nos faz mal. Para mim é uma coisa assim, quem chega nesse ponto já está lá do ladinho lá dele, né? Porque é muito difícil. Quando a gente analisa, e não é o perdão da boca para fora, é o perdão real. Que a gente de repente nem sabe como que é aqui na Terra. Então são coisas que são muito importantes. Não posso fugir um pouquinho daqui, né? Deixa eu falar um pouquinho do meu amigo, deixou aí o material para mim. Mas falando dessa questão mais prática, né, dos evangelhos. Os ditos livros sagrados, sinóticos, canônicos, né, são aqueles que estão aceitos pela Igreja Católica. Né? Passaram a representar a Bíblia Católica dita, né? Formando o catálogo desses livros sagrados, né? Eles são baseados na inspiração divina, né? É de quem foi essa inspiração, né? Quem sabe quem é o divino, quem pode atestar isso? Mas eles decidiram que era assim e pronto, né? Então, são eles, os 4 evangelhos que são aceitos hoje, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem os evangelhos secundários, que são o evangelho de Tiago e Pedro, o evangelho da Natividade de Maria e o evangelho armênico e árabe da infância de Jesus. Tirando os que estão na Bíblia, os outros, que a gente sabe que são aceitos, mas ninguém nunca ouviu falar, pelo menos
Eu nunca tive acesso assim fácil ao Evangelho de Maria. Nem sabia. E é um evangelho que é aceito, para você ver. Fora os outros, que são os apócrifos, né? Que esses daí foram queimados, rasgados. O que conseguiram chegar aqui são alguns manuscritos que foram guardados, que descobriram enterrados. Os essênios também fizeram um processo de tentar manter e levar essas informações, mas foi pouca informação que chegou, né? Muita coisa foi perdida ou então está mesmo guardada, né? Tá os cofres lá do Vaticano fizeram, lá. Né? Todos os apóstolos fizeram, só que não aceitaram. Né? Sim, porque isso foi determinação Da igreja. da igreja. Porque Marcos e Lucas, ele não era para ter entrado no Evangelho. Aí foi decisão política. Aí foi decisão tudo política. Por que eles escolheram esses? Por quê? Porque tinha as informações do jeito que eles queriam. São né? discípulos de Jesus. E mesmo esses outros evangelhos aqui, a gente não foram disseminados. A gente não tem essas informações. E tem coisas importantíssimas nesses outros evangelhos, né? Que eu nem sabia que era reconhecido esses evangelhos. Nem sabia. Para mim só tinha os apócrifos, né? Que eu já sabia. E falando deles, esses apócrifos, né? É uma série de livros que variam entre 30 e 60. É muita informação. Né? Estudados, entre outros, pelos cristãos gnósticos, tá? Deixa eu ver aqui. O apócrifo é algo atribuído a um autor sagrado, mas não aceito como canônico por ser uma obra sem autenticidade ou de autenticidade não comprovada. Mas a gente sabe que, na verdade, eles foram colocados de fora por outros motivos, né? Bom, vamos falar um pouquinho de alguns apócrifos para a gente ter uma ideia do que eles não foram aceitos, né? Por exemplo, o Evangelho de Judas, né? Nele, o Jesus Sananda rejeita a ideia da redenção por sacrifício e coloca os sacramentos longe do primeiro plano. Descreve um Jesus Sananda que fazia piada de rituais e da fé cega que até os apóstolos demonstravam. Imagina ter esse relato na Bíblia. Nunca. É contra tudo que a própria igreja prega, né? Rituais, sacramentos. Hoje, não só a católica, mas outras religiões, que sabe que teve muito desdobramento, né? Mas está tudo ligado ali à família de Anu, mas foi briga de família, acabou surgindo várias religiões, mas é tudo pautado em questão de sacrifícios, de rituais, coisas que não podem, os dogmas, que você não pode questionar nada, porque é dogma da igreja, é tudo baseado nisso. Aí no Evangelho de Judas ele escreve o contrário, Jesus era contra isso. Como que isso vai entrar numa Bíblia oficial? Não queriam deixar, né? Ele quebrou o primeiro paradigma dos próprios apóstolos que o seguiam, que eram ainda muito limitados nessa questão da fé cega, do Yahvé. Ele teve que quebrar, né? Mas os próprios, a questão dos apóstolos, né? Jesus não vivia só cercado dos apóstolos, ele vivia cercado de uma legião. Eu não vou lembrar quantos são. Era 108, eu acho. Acho que é 108. Acho que é 108, né? 108 pessoas, na maioria mulheres, a maioria sacerdotisas de Ísis. Entendeu? Que tinham estudado e se prepararam para estar ali seguindo Jesus e dando todo suporte e apoio, entendeu? Então não foi só aquele Jesus com os 12, não, muito pelo contrário, era um séquito grande, tá? Há uma observação, também não consta a traição de Judas, pois foi o próprio Jesus Sananda que solicitou que fosse entregue, né? Judas negou, também tem um número de vezes, também mas não gravei, não sei quantas vezes ele negou, mas aí Jesus... Pedro negou 3 vezes. Não, estou falando assim, quando Jesus pediu ao próprio Judas para entregar ele. Ah, sim.
Ele não queria, mas aí Jesus convenceu ele mostrando que ele não seria pego, que ele poderia sair a qualquer momento. Jesus se bilocava, ele poderia aparecer e desaparecer de um local a hora que ele quisesse. E ele demonstrou isso a ele, mostrando que ele não seria pego, né? Então, só para a gente dizer, né? Eu acho que todo mundo já sabe, porque já essa palestra já fez várias vezes, mas não houve a crucificação, tá? Porque Jesus, ele podia sair a hora que ele quisesse e foi o que ele fez. Bom, o Evangelho de Tomás. Aí o próprio Judas, ele não se matou, tá? Porque ele não se entregou, ele não se matou. Ele foi morto pelos apóstolos, só para a gente entender o que aconteceu. Mas naquela época não tinha polícia, não tinha perícia, então ficou tudo por aquilo mesmo. Aí foi feita aquela história de que ele se suicidou, que ele ficou se sentindo culpado e tudo, mas não foi nada disso que aconteceu, tá? Só para a gente ter esse conhecimento. Ó, o Evangelho de Tomás, que é o outro Evangelho apócrifo. Ele traz algumas passagens como: quem ajuda o sistema não se move. Quando ele está falando de sistema, ele está falando da matriz de controle. Então, se você está dentro da matriz de controle, se você está se beneficiando e vivendo assim, você nunca vai ascender. Você vai ficar preso aqui no planeta. Lógico que não está escrito com essas palavras, mas a mensagem que ele dá é clara sobre isso. Porque Jesus falava sobre isso, né? Até no finalzinho eu vou falar um pouquinho dessa questão das parábolas, né? Porque tem gente que entendia, tem gente que não entendia. Então, ele falava também: renuncia ao sistema e prevalecerás. E ele falava exatamente sistema. O próprio Jesus Sanando falou dessa forma, né? Que a gente tem que se libertar do sistema, quebrar os vínculos com as instituições, com tudo aí, para a gente poder ter a tal libertação, a nossa ascensão. Porque é isso que ele veio trazer também de mensagem, a nossa libertação. Conheças a verdade, que a verdade nos Vos libertará. E no Evangelho de Tomás ele falou isso: renuncia ao sistema e prevalecerás. Bom, ele falou também que tanto os clérigos, né, os sacerdotes, como os ortodoxos, que são os que faziam e concordavam com as leis, receberam as chaves, mas trancaram em baús velhos. É o tal do conhecimento que foi escondido. Está lá embaixo lá do Vaticano, tem um monte de livro sagrado, um monte de informação lá que ninguém tem acesso. Até hoje, imagina na Inquisição quantos livros foram queimados, jogados fora, né, esses evangelhos apócrifos. Chegou pouca coisa, ainda chegou bastante, mas imagine o material que se tinha e que foi ou queimado, destruído, ou está lá guardado a 7 chaves que ninguém vai ter acesso. Porque não pode, se isso chega e fala: foi Jesus que falou, olha a confusão que dá. Vai contra as instituições e eles não podem perder o poder, né? Ele falou também da questão de não há macho ou fêmea, e sim positivo e negativo. Bom, não preciso nem explicar, né? Numa sociedade extremamente patriarcal, do patriarcado que existia na época, onde a mulher não podia nem falar, não podia nem existir, só era para servir, né? E levar a açoitada lá. Como que eles iam dizer que é igual? Fala da igualdade do masculino e feminino, das flores. Isso aí com certeza ia ser retirado, porque até hoje a gente ainda está nesse processo de religação com o sagrado feminino. E uma das crueldades foi a Madalena. A Madalena foi esposa de Jesus, tiveram 3 filhos. É o próximo evangelho, vamos falar dela. Não era prostituta, nem jogou pedra nem nada. Não, eu deixei por último ela. Então isso é um problema para a Terra até hoje, que a gente está ainda nessa retomada, onde Maria Madalena está de frente no nosso planeta para tentar resgatar isso, e não estamos ainda nem perto desse processo. Ele falou também: bem-aventurados solitários escolhidos, que do reino vierem, para lá retornarão. É aquilo que eu falei, a nossa caminhada, ela é solitária, é dura. Porque quem se dedica não é um caminho fácil.
São poucos que vão entender a mensagem dele e, pior ainda, botar em prática. Porque a gente tem que saber e fazer. É o reto viver, reto pensar, reto agir. E isso já é, esse 3R é uma coisa muito antiga, é antes de Jesus. Já era falado, né? Ele falou também da questão da circuncisão, só de conhecimento. Se fosse proveitosa a circuncisão, o pai teria gerado assim de pronto. Que é um costume lá da religião, né? Os meninos fazerem aquela circuncisão. Isso aí, na verdade, é uma prática que tem a ver com os Anunnakis. Na época dos Anunnakis na Terra, que andavam nus, e aí, por causa do Anu, aí começou a se fazer para copiar e imitar os seres, né? Você não tem nenhuma questão religiosa, de Deus, de nada. Bom, Evangelho de Tomé, né? O das chagas, né? Então, já que ele não foi crucificado, não tem esse episódio das chagas, né? Não precisa nem dizer que não teve. Ele é considerado o quinto evangelho, é uma realidade histórica, né? Que revela uma coleção preciosa de pensamentos de um Jesus Sananda profundamente místico. Ele traz esse lado mais místico de Jesus, esse evangelho de Tomé, onde ele fala do reino de Deus está no interior de cada um de nós e não no céu. É o que a gente ainda está descobrindo. Hoje a gente já tem um conhecimento, que a gente sabe que a gente tem essa inteligência divina, que a gente tem uma parte da criação, só que as pessoas ainda têm muita dificuldade disso, né? Todo mundo, Deus está lá no céu, inalcançável, mas não, está dentro da gente. Só que a gente está tão bloqueado que a gente não consegue se conectar, e a gente tem que romper essa barreira para a gente ter essa conexão. A gente não precisa de intermediários. Nunca eles iriam trazer essa informação, porque ia acabar a função da igreja. E a função da igreja é o quê? O padre, o pastor, o papa, ele que tem um contato com Deus. Você não tem. Você tem que ir até ele para ele se conectar, para ele te dar a bênção, para ele curar teus pecados, né? Se ele, próprio Jesus, fala isso, não ia ter sentido existe um padre. Para que você precisa se confessar se você fala direto com o pai? Né? Então, muita coisa ruiria e não teria sentido. Ele falou também, quando ele fala assim, eu fui para uma outra dimensão, onde ele fala da questão da bilocação, né? Que esses seres mais evoluídos, eles têm essa capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de estar aqui ou não. Não só Jesus fez isso, tá? Outros seres aqui encarnados também fizeram. Ele falou, não há pecado, pois vós que o criais. Então, o pecado também é uma coisa muito complicada, porque o que é pecado para um não é para outro. É uma questão muito de criação, de localidade, porque tem coisas aqui que pra gente no Brasil é tranquilo, para outro país não é, tem coisas que para outro país é um absurdo e aqui é liberado, então isso é muito... O que é pecado para mim pode não ser para você, isso é uma coisa muito pessoal e interna, né? Só que a gente taxa tudo de, nossa, todo mundo fala, isso é pecado, isso é isso, é aquilo, e não é assim, né? Isso é uma coisa mais interior. E por último, e o mais importante, né? Por isso que está por último, é o Evangelho de Maria Madalena, onde no próprio Evangelho ela diz assim, eu sou Maria Madalena, talvez me conheçam, mas pouco de vocês sabem quem sou na realidade, ou quem fui. Pois sim, fui aquela que esteve ao lado de Yoshua ben José. E sim, há muitas histórias a respeito de nós e nossas vidas. Uma história que foi totalmente deturpada, tirada, massacrada, né? Só o fato de relatar ela como uma prostituta, para quê? Para acabar com toda a importância dela. Porque como ela era a contraparte energética de Jesus, ela era um ser de autoestima espiritual. Ela estava num nível assim, bem equiparado. Não podemos dizer que era igual a ele, não, porque ele era fonte direta do Pai. Então, hoje a gente pode dizer que ninguém na Terra esteve no alcance de Jesus. A gente tem muitos seres que já avatares, que encarnaram aqui, grandes exemplos, mas o maior foi Jesus, porque ele
fonte. Então, mas ela estava bem próxima. Era um ser de um chip muito alto, por isso que ela veio para ser a contraparte dele, para ter o feminino e o masculino aqui em comunhão no planeta, em harmonia, né? E ele precisava desse apoio, desse suporte de Maria Madalena. Só que como que isso seria colocado? Numa época, como a gente falou lá atrás, que as mulheres não tinham nem voz, que eram relegadas a segundo plano. Primeira coisa que eles fizeram, vamos botar ela como uma prostituta que Jesus perdoou, acabou com qualquer história. Apesar da própria Bíblia reconhecer uma importância, ficou lá o lado dele e tal, tem uma historinha, mas aí, minha filha, é 1% do que foi. Jogou muita lama em cima, né, da história real. Pois ambos eram avatares da nova era da consciência crística. Mas os que escreveram essas histórias estiveram influenciados por suas crenças de que a única experiência importante é a masculina. E por isso a vida da avatar feminina foi negligenciada e esquecida. E hoje a gente vê, né, que o trabalho de Maria Madalena está importantíssimo no planeta, porque ela junto, né, está tentando, né, existe um movimento, um trabalho junto com a Operação Resgate Terra, que é dessa questão do sagrado feminino. Por quê? Precisa haver um equilíbrio. E hoje a coisa está muito complicada. Apesar de as coisas terem evoluído um pouquinho da época de Jesus, a gente está longe do equilíbrio que precisa. Né? Então, está sendo feito um trabalho a nível espiritual massivo para resgate do sagrado feminino na Terra, e quem está de frente é a Maria Madalena, junto com as sacerdotisas disso, porque ela era uma grande sacerdotisa, né? E elas tiveram o tempo todo ali junto com ela, né? E como eu falei, toda a família dela era um de Sírios, né? Que vieram encarnar e deram suporte e ficaram juntos. Aqui na verdade é tudo para ludibriar a quem interessa, porque todo mundo fala de Deus como masculino, mas tecnicamente, que a gente chama de fonte, é uma fonte feminina. Se fosse Deus, teria que ser a deusa e não o Deus, porque toda essa estrutura vem de a gente chama de um arco final, que é da ministra divina. A ministra divina é que é realmente a co-criadora que vai divergir todos os filhos paradisíacos. de Nebadon, é a contraparte. Todo o universo local ele tem um filho paradisíaco e uma ministra divina que auxilia da a ministra criação. divina é que vem descendo todo esse desmembramento feminino, né? Que é a mãe do universo, mãe do mundo, Nossa Senhora Nazaré, as sacerdotisas, é tudo em função Nanã, que nada mais é do que a mãe espiritual do planeta Terra, é tudo feminino. A água, o planeta não é um planeta, olha só, não é um planeta Terra, é um planeta água, né? Então isso é tudo. E a própria consciência do planeta. Exatamente. Que a gente chama de Gaia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, Gaia. É a consciência do planeta Terra, ela é feminina. Por isso que foi desde o início combatida essa questão do feminino na Terra. Por quê? Porque o poder está no feminino aqui no planeta, porque a consciência do planeta é feminina. Então, isso aí já foi um projeto lá atrás, é uma outra história que já veio lá do sistema da Saratem, quando ela veio implantar aqui, né, o sistema de dominação com os Chopats, né, com o pessoal dela. Primeira coisa que foi, vamos acabar com o feminino. Por quê? Porque eles sabem que quando a gente se conecta com o feminino do planeta, ninguém segura. Então, como que eles vão comandar, controlar tudo? Cortando na base. Por isso que aqui o sistema de patriarcado foi ferrenho, isso desde lá de trás, bem antes, vamos colocar isso muito lá atrás. Por isso que ele veio também com essa missão, só que a primeira coisa que a igreja fez, acaba com Maria Madalena. Por quê? Para tirar, porque não poderia nunca se colocar essa visão que a Maria Madalena foi um ser tão importante quanto ele. Não poderia isso existir, né? Jamais na história. Não deixaram coisa dela, né? O evangelho dela, não deixaram. Sim, tem o evangelho dela.
E eles ficaram juntos, tiveram filhos, entendeu? Existe toda uma história aí, E o que uma aconteceu. das filhas, Sara, era uma grande sacerdotisa. Sim. Né? Continua a divulgação de todo o trabalho do Tem as histórias. Pesquisem que tem muito material. Tem capítulos e capítulos, e horas. A gente estudou, né, a saga Anunnaki. São 45 vídeos. A gente ficou quase um ano estudando isso. E tem com detalhes da vida de Jesus, da Maria Madalena, dos filhos, o que aconteceu com eles, para onde foi cada um, qual. Foi um trabalho gigantesco, né? Só que aqui, por exemplo, a gente não tem nem acesso à infância de Jesus. A gente só tem aquele pedacinho ali, que eles chamam do que é do trabalho em si. Mas e aí, o que aconteceu com Jesus antes? Antes dele, lá dos 33 anos, antes do batismo, o que aconteceu? Ninguém sabe. E Jesus, ele percorreu muita coisa. Ele fez um trabalho gigantesco, né? E desencarnou ancião. Já era velhinho. Já era quase 90 anos. Ela também. Maria fez 100 anos. Já a filha deles foi ela acabou na Escócia, morreu na Escócia também velhinha. E quer dizer, e tem a descendência, e tem uma história aí gigantesca, né? Que a gente tem até filmes sobre essas histórias, porque são lendas que ficaram e que tem o fundo. Tem tem livros, né? Que é do Santo Isha, que tem algumas teorias de Jesus lá no Oriente, né? Isso aí já é uma história que chegou e tem livros sobre isso, e é numa época depois que ele já teria morrido, né, oficialmente. Então, tem muitos relatos aí chegando, só que nunca foi debatido nem divulgado isso, né? Então, a gente está falando por alto só para vocês terem a curiosidade, porque tem muito material bom. Se vocês quiserem, também tem muito material ruim, tá? Bom, o Evangelho de Maria Madalena, né, que não foi nem trazido, mas o do Pedro, né, em contrapartida, era um evangelho pesado, de sofrimento, morte, precisava disso, de sofrer, de abdicar de tudo para a redenção da humanidade. Quer dizer, esse que foi exaltado. Por quê? Porque é interessante, né? A igreja não tem aquela questão de você ter que doar tudo, ser pobre, viver em caridade para a igreja. Eles não manipulam mentalmente a gente para isso. Vender a sua ascensão. Isso. E isso até hoje, né? Nas religiões está, porque é um pensamento limitante. Então é essa ideia que ficou, né? Como foi o evangelho do Pedro. E o que se define a validade do evangelho? Né? Como a gente falou, é tudo político. Foram escolhas. A gente tem aí os famosos concílios, que muita gente já deve conhecer, né, que são conselhos eclesiásticos, né, que tinham objetivo, propósito real, a dilapidação dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem aqui alguns, né, por exemplo, tem o de Nicéia I, que foi no ano 325, onde hoje é a Turquia. Tem o de Laodiceia, que foi em 363, que é na antiga Ásia Menor. Tem o de Constantinopla, em 381, lá no Império Bizantino. E tem o de Nicéia II e Trento, na Itália. Tá? Um em 553 e o outro em 1543. Para a gente ter uma ideia do que eles fizeram nesses conselhos, né? Nesses concílios, desculpa. Por exemplo, o primeiro de Nicéia, eles simplesmente mudaram a data do nascimento de Jesus. Uma coisa boba, né? Básica. Para a gente ver como eles alteravam o que eles queriam. Que veio para 25 de dezembro. Eu esqueci a data, mas eu sei quem é agosto. 21 de agosto. 21 de agosto, né? Eu esqueci o dia. Né? Por causa de uma festa pagã que tinha do deus Sol, Invictus ou Saturnália. Que era nessa data e eles queriam, a igreja sempre aproveitou, né, essas questões de
festas pagãs e colocou rituais ali na data, tipo, pegando a ideia. Eles sempre fizeram isso com várias coisas. E eles pegaram e botaram lá o nascimento de Jesus, mudaram para aquele dia porque era mais interessante. Isso foi decidido no Conselho de Nicéia, em 325, para você ver como tudo é manipulado, né? Além da exaltação também da Semana Santa, para quê? Para trazer aquela questão do sofrimento, né? De fazer a via sacra, que as pessoas vão para a rua. Aí tem a questão do malhar o Judas. Olha a energia pesada que isso atrai, né? Tudo isso te prendendo ali, né? Principalmente com a opção de quê? Culpa. A gente se sente culpado, porque a gente foi e matou Jesus. A gente não fala, joguei pedra na cruz, cuspi na cara de Jesus, eu não sei o quê. Mas a gente não fez isso, porque Jesus nem crucificado foi, entendeu? Então, tudo isso foram manipulações que a gente tem de registro, que foram feitas mudanças do própria Bíblia, né? A própria... Deixa eu ver se ele escreveu aqui. Eu acho que não. A própria reencarnação estava na Bíblia, que Jesus falou sobre isso abertamente, né? Um desses conselhos foi retirar da reencarnação. A rainha pediu. Tem a historinha lá da rainha e tal, que não queria, sabia que podia voltar como pobre, tirou, o rei mandou tirar. Para você ver como o homem sempre manipulou tudo. Quer dizer, nem esses evangelhos que tem hoje são fidedignos. Primeiro que escolheram os que eram mais propícios ao que eles queriam, tiraram os outros, tiraram os que não tinham coisa proibida, e mesmo assim eles tiraram as partes que eles não achavam importantes, né? Tá aqui, no segundo de Nicéia, eles aboliram a reencarnação, que foi em 553, para a gente ter ideia. Então já vamos finalizar. Deixa eu só falar aqui um pouquinho do sentido moral dos evangelhos, né? Da parábola. Porque tanto os evangelhos canônicos como esses apócrifos, né, são relatos dessas experiências, né? Como eu falei, esse tratado cósmico, né, que Jesus Sananda deu. E quando a gente consegue ter acesso às informações reais, estudar isso, principalmente tentar viver de acordo com isso, né? Porque a gente está caminhando. Não vamos entrar também na neura de amanhã vou ser perfeito, vou ser igual a Jesus, porque a gente não está nessa situação. Mas a gente pode começar agora. Claro. Né? Se a gente não começar também, a gente não vai chegar nunca. É o primeiro passo, né? Sim. Então, esse tratado, ele serve para qualquer raça e qualquer parte do cosmos, não só aqui para a gente. Por quê? Quando ele veio aqui, na Terra, ele não veio quebrar nenhuma lei, né? Ele veio sob a regência das mesmas leis que governam todo o cosmos, deixando para a gente esse código moral, né, direcionado para quê? Para ajudar na nossa modificação e, consequentemente, como eu falei no início, a nossa libertação. E só aqui, por que das parábolas, né? Que Jesus falava muito com parábolas, né? Tem gente que até hoje não entende algumas parábolas, né? Eu lembro lá no Gumã, eu lembro na época que eu trabalhava lá, tinha sempre as parábolas, que era feita uma discussão de cada parábola, e é muito interessante, porque você também tira muita informação que você nem imagina ali daquela figura de linguagem, né? Que ele usava muita analogia, imagem, situações do cotidiano, né, da época, né? Mas com o objetivo o quê? De ativar as nossas memórias interestelares, de todo mundo que estava ali ouvindo aquelas mensagens, né? E de uma forma que ele não ia agredir ninguém, ele não ia violentar os costumes da época, ele tinha que fazer. Ninguém percebia o que ele estava fazendo, né? Ele ia contando as historinhas e ali ele ia agindo. Ele atraía, né, com aquelas histórias, né, muita gente para ouvir aquelas palavras, ouvintes de diversas origens, formação, capacidade. E não foi esse o único objetivo, né? Porque ali ele com as historinhas, quem
ele tem até uma parte, né, que eles falam que nem sempre as pessoas entendiam, mas porque era muita coisa codificada ali. E quem geralmente entendia tudo que ele falava, até mais do que os apóstolos, que às vezes boiava, era quem é Maria Madalena, né? Ela que entendia as piadas, parábolas, porque a mente dela acompanhava dele em todos os sentidos. Às vezes o próprio apóstolo não entendia as coisas que ele falava, né? O humor dele. Ele falava para bastante gente porque os gregos, já através do Sócrates, já 465 antes de Cristo, já trabalhava tudo isso, tanto como escola, como no Evangelho. E os gregos muitos gregos já tinham essa essência. Quando eles acharam Jesus, iria junto com 108, todo mundo procurar Jesus, que era uma mensagem. Então, com Jesus que vinha, tinha muita gente que tinha entendimento, e já jogava informações como a gente joga aqui agora. Jogando, não entendi, que a gente não busca, nem acredita muito na gente, mas busca esse entendimento. E como eu falei, tem outros motivos por trás também. Ele mesmo falou assim, isso é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então fica claro que ele direcionava conhecimento para alguns, mas bloqueava os que não eram da luz. Então só captava quem tinha que captar. E tinha muita coisa ali por trás. Vamos só agradecer a espiritualidade superior por esse momento, por essa palestra. Vamos pedir aqui permissão para a gente encerrar esse momento, depois dar continuidade para os outros trabalhos que serão feitos hoje. Mas todos juntos vamos falar Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om Kara, Hare 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 Om Kara. Assim é e assim está feito.